Todo dia, nascem cerca de 350 mil bebês, cada um deles inteiramente único. Há alguns meses, este bebê nem existia. E a história de como ele foi gerado, contra todas as probabilidades, é extraordinária. Este é o momento da concepção, quando um único espermatozoide se funde ao óvulo da mãe. Se outro espermatozoide chegasse antes, este bebê seria outra pessoa. Mas o que torna o espermatozoide vencedor tão especial? O que o fez suplantar bilhões de concorrentes? Para descobrir, vamos levar você à épica jornada do espermatozoide pelo corpo humano. E faremos isso ampliando todo o processo para a escala humana. Pela primeira vez, poderemos compreender a fantástica jornada dos espermatozoides na corrida para alcançar o óvulo. É uma das histórias mais espetaculares da natureza e o motivo de você estar vivo. Os espermatozoides enfrentarão a morte em todos os momentos. Não há como voltar. Nem desistir. E só um pode vencer. A Grande Corrida. Este é o Glenn. Como a maioria dos homens, Glenn nem imagina o milagre da engenharia escondido em sua calça. Os testículos do Glenn, pendurados para ficarem 3 graus mais frescos que o resto do seu corpo, produzem 1000 espermatozoides cada vez que o coração dele bate. E é esse mundo minúsculo de atividade frenética que fascina os especialistas da ciência da reprodução. Os espermatozoides são singulares, são como células vivas livres. Eles quase têm vida própria. Têm um único objetivo, que é levar a carga genética do macho para a fêmea, através de uma complexa série de ambientes nos tratos reprodutivos masculino e feminino. Os espermatozoides vão a toda parte, gostam de algumas coisas e não gostam de outras. São criaturinhas muito espertas e é divertido observá-los na placa de Petri em constante movimento. E como tudo acontece num nível microscópico, nós, cientistas, temos uma enorme dificuldade para estudar e observar. Um espermatozoide tem só 15 centésimos de milímetros de comprimento. Para facilitar para nós, o Dr. Alan Pace e uma equipe de especialistas vão aumentar esse mundo 34.000 vezes. Durante a jornada, eles nos darão conselhos práticos para aumentar as chances do espermatozoide chegar ao óvulo. Ou seja, que tipo de sexo fazer e quando, para aumentar as chances de concepção. Nossa primeira pergunta aos especialistas é muito simples. Neste mundo ampliado do espermatozoide, como seria um testículo? O testículo é uma estrutura alongada e de forma ovalada. Se o cortarmos ao meio e analisarmos camadas finas ao microscópio, veremos uma série de túbulos que se assemelham a andares de um prédio. Se o espermatozoide tivesse o tamanho de um ser humano, precisaríamos encontrar um prédio em forma de cubo que tivesse 1000 metros por 1000 metros por 1000 metros. Isso feito, podemos entrar. Esperando dentro do nosso testículo gigante há um exército de espermatozoides recém-criados. Como na vida real, nossos espermatozoides são divididos por gênero. Metade gera meninos e metade gera meninas.
A informação necessária para determinar o sexo de um bebê está armazenada na cabeça do espermatozoide. Aqui, encontramos nossa bagagem genética. 23 cromossomos de DNA, inclusive o que define o sexo. X para meninas e Y para meninos. Logo abaixo da cabeça fica uma espécie de bateria de mitocôndrias, que é responsável pela energia que propele o espermatozoide pelo corpo feminino. São milhões de espermatozoides. Imagine-se dentro de um enorme e moderno prédio de escritórios com muitos elevadores e multidões de pessoas ao fim do expediente, andando em todas as direções. Os espermatozoides X e Y são produzidos em quantidades quase iguais. Os que geram meninos são mais rápidos, mas os que geram meninas vivem mais tempo. Depois de criado, cada espermatozoide vai para uma estrutura acima do testículo, chamada epidídimo. Um duto que na escala humana teria 6 metros de comprimento e que pode armazenar mais de 1 bilhão de espermatozoides. Imagine-se apertado num cano escuro e espiralado de 300 quilômetros, sem saber quando ou se você sairá de lá. É aqui, sem ideia dos horrores que enfrentarão, que nossos espermatozoides aguardam. Agora, o destino deles depende de eventos que ocorrerão no mundo exterior. Enquanto o corpo do Glenn produz continuamente bilhões de espermatozoides... Oi. Uma mulher como Emily produz apenas um óvulo por mês. Chegar até lá não será nada fácil. A luta do espermatozoide para encontrar e fecundar um óvulo é imensa. Tudo ali trabalha contra ele. E ele não tem nenhuma ajuda do sistema reprodutivo feminino. Pense bem nisso. Centenas de milhões de células nadando sem parar. Elas terão muita morte e terão muitos obstáculos a superar. Eles devem sobreviver a uma série complexa de ambientes como se fosse uma guerra. E é uma verdadeira guerra. Então, se a concepção é uma guerra, este é o campo de batalha. Do ponto de vista dos espermatozoides, chegar à vagina da Emily corresponde ao desembarque na Normandia. O primeiro objetivo deles, enquanto sofrem o ataque do sistema imunológico feminino, é chegar a uma pequena abertura no fundo da vagina, o colo do útero, e atravessar o canal cervical. O terreno do colo é totalmente diferente. É um labirinto traiçoeiro e escuro de túneis inexplorados. Os espermatozoides terão de achar o caminho para chegar ao útero. Uma curva para o lado errado e a morte é certa. No útero, os espermatozoides do Glenn procurarão uma passagem estreita, numa enorme área estéril, onde, de novo, uma tropa de elite das defesas da Emily os aguarda para eliminá-los. Depois, começa a reta final para chegar ao óvulo. Aqui o timing é crucial. Quem chegar cedo ou tarde demais estará condenado. Que bom, já na cama, é? Vem aqui, meu amor. Stumbling in the dark and wondering where's the warm feeling
Os espermatozoides do Glenn estão prestes a participar de uma das experiências mais prazerosas que o corpo humano tem a oferecer. Qual será a sensação de ser lançado por um cano estreito de 24 quilômetros de extensão em menos de 2 segundos, quer você queira ou não? Para os espermatozoides, é um bilhete só de ida para uma aventura radical rumo ao esquecimento. Eles não saem nadando, são impelidos por contrações musculares e contrações peristálticas. Do ponto de vista do homem, é uma experiência muito prazerosa, mas tente se colocar no lugar do espermatozoide. Os 250 milhões de mensageiros genéticos estão a ponto de invadir o corpo da Emily. Em poucos minutos, a maioria deles estará morta. Mas que chance de vitória tem um espermatozoide? Será que Glenn pode fazer alguma coisa para ajudar? Para descobrir, temos de analisar melhor nossa semente. Um ritual que homens como o Dr. Alan Pace fazem desde a invenção do microscópio. Eu tinha 20 e poucos anos e já era pesquisador quando tive coragem de analisar uma amostra do meu próprio sêmen no microscópio. Lembro-me que, da primeira vez, eu fiquei fascinado. Eu quase caí da cadeira. Tive de me levantar e andar pelo laboratório antes de voltar a olhar no microscópio de novo. Aquilo tinha saído de mim. O que eu vi era inacreditável. Os cientistas modernos têm uma visão bem mais clara, mas talvez preferissem não ter. Porque quando analisamos a quantidade de bons espermatozoides produzidos numa ejaculação, entendemos por que os homens precisam fazer tantos. Dentre os milhões de espermatozoides ejaculados, há uma gama imensa de tipos diferentes. Se nós os analisarmos no microscópio, veremos alguns que quase não se mexem, que só se contorcem, e outros que parecem mortos e que podem mesmo estar mortos. Se analisarmos a forma, alguns têm cabeças maiores, outros menores, e alguns até têm 2 cabeças. Na maioria dos homens férteis, só 18, 19 ou 20% no máximo desses espermatozoides terão tamanho e forma adequados. O resto, os outros 80%, não vão chegar a lugar algum. Para ter chance na corrida, os espermatozoides devem ser jovens e numerosos. Os mais velhos não passam nos primeiros obstáculos. E conforme deterioram, liberam substâncias que podem prejudicar os espermatozoides mais jovens. Existem muitos mitos, como o que diz que o homem não deve de maneira alguma ejacular nas 3 semanas anteriores ao período fértil da mulher. É uma grande bobagem acreditar que isso cria, fortalece e aumenta o número de espermatozoides. É exatamente o que não se deve fazer. Então o certo é ejacular sempre que possível, certo? Parece que não. Se o homem ejacula com muita frequência, a produção de espermatozoides de sua fábrica interna pode não conter a quantidade suficiente. Então, com que frequência um casal deve fazer sexo para garantir espermatozoides mais saudáveis? Se um casal faz sexo a cada 2 ou 3 dias, no período de um mês, acabará acertando o período fértil em algum momento, e aí a probabilidade de concepção será a melhor possível.